Terceira live da nossa série Mulheres Vivendo de Propósito. A gente vai falar sobre o ciclo da procrastinação. Porque você sabe o que precisa fazer e não faz. Você já passou por isso? Ou você é uma mulher que está se sentindo procrastinadora? Se essa é a sua realidade, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar e te ensinar uma ferramenta simples para você aplicar e começar a sair desse lugar. Bora? Vamos lá, queridos. Bom dia, boa tarde, na verdade, sejam bem-vindas. Vou colocar aqui, ó, ciclo da procrastinação. Me fala aí se você é uma pessoa que é procrastinadora. Que palavrinha, né, gente? Procrastinação, vamos lá. Comenta propósito, se você quiser sair disso. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Começando a nossa live, é uma série de lives que vai acontecer todo dia, meio-dia. Semana passada nós fizemos duas, que foi maravilhoso. Se você não assistiu, vai lá no feed que tá salva. Ei, Aline, lembrou, né, querida? Seja bem-vinda. Na semana passada nós fizemos já duas lives, a gente falou sobre decisões alinhadas, como eu sei que a decisão que eu preciso tomar, a escolha que eu vou fazer é uma tá alinhada com o que Deus quer. Nós falamos sobre quando o corpo fala, quantas vezes nós temos sintomas físicos, adoecemos, porque na verdade é uma resposta do nosso organismo a um desalinhamento, a um problema emocional e espiritual que precisa ser investigado. E hoje, dessa série Mulheres Vivendo de Propósito, o nosso tema é o ciclo da procrastinação. Quem aqui sabe quem aqui é procrastinadora? Quem aqui procrastina, gente? Né? Verbo novo, moderno na nossa vida como mulher. Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina, nós procrastinamos. Eu sou uma dessas mulheres, eu não sei você, mas eu sou uma dessas mulheres. Então eu quero falar com você sobre o que é, como funciona e como a gente sair desse lugar. Qual que é o objetivo dessas nossas lives, gente? É trazer luz para vocês sobre desafios que vocês estão vivendo. Porque eu sei se você tá aqui, é uma mulher que visa e procura viver uma vida alinhada com o que Deus quer mudança, quer ser uma mulher mais produtiva, quer ser uma mulher realmente que veja sentido, que realiza sonhos, que tem resultados, que cuida dos seus, mas também tem sucesso profissional. Não é verdade? Então, é com você mesma que eu quero falar, porque esse tema procrastinação, ele é muito importante, porque essa palavrinha, ela resume, na verdade, uma série de sintomas dessa geração. Que sintomas? Os nossos sintomas que estão nos travando e nos impactando e evitando a gente de avançar. Então, me fala, quantas vezes você soube exatamente, ou você tinha uma noção do que você precisava fazer, mas deixou para depois? Me fala aí. Sempre, de vez em quando ou nunca? Melhor, de 0 a 10, o quanto que você é uma mulher que acaba deixando para depois aquilo que sabe que tinha que fazer e se enrola. Eu e a Aline, a gente estava conversando sobre isso, né, Aline? Olha lá, a Aline falou, eu procrastino. A Aline, aproveita e envia aqui para suas amigas lá da igreja, da comunidade, para o máximo de pessoas, para a gente poder trazer mais mulheres. Gente, coloca foguinho, se tiver fazendo sentido, compartilha. Ah, mas esse horário, não, gente, esse horário você abre a live e assiste fazendo comida, não tem problema. O mais importante é que vai ficar salvo e você vai ter acesso de outras formas, tá bom? Mas vamos lá. Então, procrastinação é simplesmente uma palavra que define o fato da gente deixar para depois o que a gente já deveria estar fazendo. Existe um ciclo que a gente fala, que é o ciclo da procrastinação, e eu vou explicar e você vai me falar se acontece isso comigo ou não, tá? Por quê, gente? Por que é importante a gente trazer essa clareza? Porque a procrastinação, ela não é o problema em si, ela é um sintoma. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Para a gente poder mudar alguma coisa, algum comportamento, algum resultado, a gente precisa entender primeiro como que ele se configura e o que ele significa. A procrastinação, ela é um sintoma, não é o problema. A pessoa fala, o problema de eu não ter resultado financeiro é porque eu procrastino muito. Não, a procrastinação é um sintoma de algo que tem atrás que está fazendo você deixar para depois o que você já deveria estar fazendo. Entenderam?
Então, muita gente acha que procrastinar é preguiça, é falta de organização, é falta de foco. Pode ser, claro que pode, mas não é só isso. Porque, na verdade, a procrastinação é um sintoma. E todo sintoma, ele aponta para uma causa mais profunda. Então, se você falou aí comigo, ei Kelly, seja bem-vinda de novo, mulher. Se você é uma mulher que está procrastinando algo na sua vida, fica aqui, presta atenção. Você não é fraca. Presta atenção, você não é uma mulher fraca. Você não é uma mulher, até então, provavelmente preguiçosa. Você é uma mulher que, infelizmente, está sendo guiada pelo seu inconsciente, de forma a evitar que você faça algo que gere dor ou desconforto. Mas eu preciso trazer para você como é que a procrastinação ela atua, e você entendendo isso neurocientificamente e emocionalmente, vai ficar mais fácil de você sair desse lugar. E no final eu vou te explicar bem rapidamente uma ferramenta que a gente trabalha dentro da mentoria, que talvez possa te ajudar, tá? Então vamos lá, como é que o ciclo da procrastinação se estabelece? Você tem algo que você quer conquistar, presta atenção, vê se faz sentido. Tem algo que você quer conquistar, um novo resultado, tá? E toda vez que a gente vai fazer uma mudança, ou a gente vai se mover no sentido de alcançar alguma coisa, a nossa mente, ela investiga, através das nossas memórias, informações, se aquilo faz sentido ou não. Mas, como a nossa mente ela é feita para sobreviver, tudo que você estabelece que é o que você deseja alcançar, e isso foge de algo que você já está acostumada a fazer, a sua mente, ela tem por hábito travar você. Então, vou dar um exemplo fácil, ok? Por exemplo, vou falar aqui, Aline, sobre academia, sobre atividade física. Atividade física é uma das coisas que eu mais procrastino na vida. Mais procrastinava, tá? Tá amarrado em nome de Jesus. A atividade física é uma das coisas que eu mais... Por quê? Primeiro, não foi uma coisa que eu construí, não era um hábito da minha família, minha história familiar não eram de pessoas que se preocupavam, se colocavam em atividade física, ok? Então eu não via meu pai nem minha mãe, e nem tenho um histórico familiar de pessoas que se cuidavam com atividade física. Primeiro ponto. Segundo ponto, dentro do meu perfil comportamental... além de não ser algo que eu via, dentro do meu perfil comportamental, existe uma característica do meu perfil, e a Kelly também tem, que eu sei, é o fato de ser um perfil que tem dificuldade de lidar com desconforto. Entende? Além de gostar muito de comer. Então, olha só, junto as duas coisas. Então, o que acontece? Eu sei que eu preciso fazer atividade física no meu racional, mas a minha mente, ela tem um sabotador interno que grita e fala, mas se você fizer, vai ser ruim, vai doer, é chato. Vê se vai fazendo sentido. Entende? Então, primeira coisa, eu quero ter um corpo mais saudável, eu quero estar mais magra. Ah lá, Kelly. Aí, eu não tenho no meu padrão de resposta uma informação de que é bom fazer atividade física. Os meus pais faziam, minha família fazia, e por isso eu também faço. Não, eu não tenho essa informação. Então, e o meu perfil é um perfil que fala, nossa, toda hora que gera desconforto eu paro. E até hoje eu sou assim. Eu vou fazer academia, começou a doer demais, eu paro, gente. Porque faz parte do meu perfil. Então, o que acontece? Presta atenção, no racional, você sabe que tem que fazer atividade física, correto? Você entende que é necessário fazer atividade física, mesmo sendo desconfortável, porque é o que vai fazer você ficar saudável, seu corpo mais magro. Ei, Sara maravilhosa! Seja bem-vinda! Entende? Ah lá, Gisele! Me identifico, Gisele, me identifico. Odeio, gente, eu não gosto. Fala assim, Gisele... Eu estou melhor a cada dia. Eu não gosto de musculação. Gente, vocês me vêm postando que eu tô indo pra fazer academia, mas não é porque eu gosto, é porque eu preciso. E aí vem a chave. Gente, se fizer sentido, mete um foguinho aqui, chama as pessoas pra gente falar sobre isso. Que eu quero minha missão. Me fala de onde você tá me ouvindo. Se você chegou aqui agora, já começa a me seguir. E eu quero te ajudar. A minha missão é transformar o potencial das mulheres em potência no mundo, é destravar vocês nesses últimos meses de 2025 para vocês
prosperar em todas as áreas da vida. E uma das coisas que impede a gente, às vezes, de prosperar, de viver o nosso propósito, é a procrastinação. E a gente tem que parar de deixar essa palavra como parte da descrição de quem nós somos. Tá amarrado em nome de Jesus. Então, o ciclo é, vocês entenderam, eu sei que eu preciso. Eu sei o que eu preciso fazer. Na minha mente eu já te descrevi. Aí você faz um mapa dos sonhos, aí você escreve a sua lista de metas no final do ano, início do ano, e coloca fazer atividade 3 vezes por semana, papapá, e aí você simplesmente não faz. Entende? Não faz. E aí, gente, presta atenção. Ó, eu não sou a Aline, mas olha a Aline. Nessa área até que não me saboto. Faço atividade física há 30 anos. Pior são as outras coisas. Não é pior, Aline. Cada uma de nós vai ter um gap. De acordo com a nossa história e o nosso perfil. A gente precisa descobrir se esse gap, ou seja, isso que a gente está procrastinando, afeta aquilo que nós queremos ter quanto resultado. O que eu percebi? Que uma das coisas que nos últimos 5 anos isso, tá, gente? Eu percebi que a questão do cuidado com o meu corpo era uma das coisas que eu sempre deixei de lado e que agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Então, eu entendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se ele é templo do Espírito Santo e é a minha máquina para me levar a viver meu propósito, para usufruir, desfrutar com a minha família, de ajudar outras mulheres, e eu quero trabalhar até os 80 anos fazendo o que eu faço, eu preciso cuidar do meu corpo. Então, na minha cabeça, eu sei o que eu preciso fazer. Só que aí a gente faz uma lista, fala que vai malhar 3 vezes por semana e simplesmente não faz. Por quê? Porque nós temos algumas coisas acontecendo aqui internamente no nosso inconsciente que impede a gente de avançar. Presta atenção. Aí você sabe o que precisa fazer, olha só. Você sabe o que precisa fazer e aí você não faz. Sabe o que acontece? Você gera em você um peso. Primeiro, antes, você dá uma desculpa, você arruma uma justificativa para não avançar, para não fazer. Porque internamente a sua mente te convenceu de que isso vai doer, que você é ruim, que isso você é incapaz, que você não dá conta, que você vai sentir desconforto. E aí você não faz. Ao não fazer, o que você fez? Empurrou, amanhã eu vou. Nós temos uma tendência, gente, muito grande de negociar com conforto. Eu não fui hoje porque amanhã eu vou. Eu não vou começar a dieta porque hoje eu comi doce. Eu não vou começar a estudar agora porque, entendeu? A gente fica procrastinando, empurrando para depois algo que a gente deveria fazer. E aí, depois que a gente faz isso, vem a culpa, vem a autocobrança e a sensação de que nós somos incompetentes, incapazes e que a gente não sai do lugar. Gisele, pior que o marido é atleta, é pessoa aqui, tá vendo? Mas é uma chave que eu quero virar em você hoje, Gisele, presta atenção. E aí, gente, esse ciclo se repete. E outra coisa, e eu sempre falo com as minhas filhas, assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Por mais que a Aline falou que academia, ginástica não é o meu problema. Mas existem outros problemas. Só que quando a gente não resolve isso, a gente vira uma chave e muda o ciclo. Presta atenção, todos os nossos sintomas, tudo aquilo que a gente tem enquanto comportamento e atitude que está disfuncional e está impedindo você de ter resultados, todos eles estão conectados com as suas crenças primárias. E eu vou te explicar isso. A gente precisa entender que tudo que a gente faz ou não faz é por causa dos ganhos que nós vamos ter ou não. Então, por exemplo, por trás da procrastinação, existem ganhos ocultos. Você fala, nossa, Karina, mas se eu deixar de procrastinar, vai ser tudo de bom, eu vou resolver minha vida. Nem sempre. Às vezes, o fato de você procrastinar, na verdade, é uma forma de você se manter pertencendo a um grupo. Vou te dar um exemplo da academia. Por exemplo, ou da sua família. Tem um vídeo maravilhoso, vou ver se eu acho ele, vou postar essa semana. De uma família toda gordinha comendo na mesa. Todo mundo comendo. E o menino resolve que ele quer voar. Só que ele vai tentando de todas as formas. E a família fica sabotando ele. E aí o que eu quero te falar é o seguinte. Às vezes você não emagrece, não faz atividade física, ou abre mão de fazer alguma coisa que vai melhorar a sua saúde, porque a história da sua família são pessoas obesas, que não têm saúde boa. Inconscientemente você, para ficar igual, se sabota e procrastina. Tá vendo que a raiz é muito mais profunda do que preguiça, gente? Falta de foco?
Então, a gente tem alguns ganhos ocultos. Então, às vezes a gente deixa de fazer porque parece mais confortável. A gente deixa de fazer porque evita, por exemplo, encarar o medo de falhar. A gente evita de fazer porque se você tiver sucesso, você vai ficar diferente de quem? A gente evita de fazer porque a gente tem medo de se expor. E se expor, às vezes as pessoas vão ver que a gente não é tão perfeita. Então, enquanto você não descobre qual é o ganho oculto de não fazer o que você tem que fazer, enquanto você não descobre a raiz que te leva a empurrar com a barriga as coisas que você já deveria estar fazendo, você continua se boicotando. Sim, a Gisele colocou, temos que ser o nosso próprio incentivo, mas cada um, mais deve ser, a gente precisa ter força de vontade, sim, mas às vezes a gente tá tão perdida, Gisele, a gente tá tão no automático, a gente tá tão acostumada a fazer as coisas para agradar os outros, que na verdade o nosso incentivo não é interno, é agradar as pessoas. Como eu quero agradar as pessoas, e às vezes eu tenho que fazer algo e isso pode desagradar as pessoas, eu não faço. Era esse o meu problema. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, quando eu fiz o meu processo, né, que depois de tudo virou o Reconecta, que eu vou falar com vocês sobre ele hoje, uma das coisas que eu vi era que eu tinha muito medo de assumir esse novo papel como profissional dentro do desenvolvimento humano, porque eu abriria a mão de tudo lá para trás. E uma das pessoas que veio falar comigo foi da minha família, falou assim, sério que você vai fazer isso? Isso é sério? Vocês entendem? Então existem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, interna e externamente, que impede às vezes você de avançar. O que você precisa descobrir, não qual é o seu motivo, né? Eu preciso de uma motivação. Não, querida. A sua motivação maior já deve ser você cumprir o seu propósito e você entender que você não foi feita para escassez, que você não foi feita para viver no menos, que você não foi feita para viver, para sobreviver. Você foi feita para viver no extraordinário e também para impactar a vida das pessoas e prosperar a partir disso. Só que nós mulheres, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós fomos criadas, primeiro a gente está inserida no mundo que agora nós também somos pessoas que provêm finanças para casa, a gente também é pessoas ponta de lança dentro de casa, de empresas, a gente antes era só cuidava da casa e do marido e dessas coisas, né, que já é muita coisa, aí depois agora a gente está inserida no mercado de trabalho e aí a gente está fazendo um mundo de coisas e procrastinando coisas que são essenciais, como a Cris falou aqui. Que a gente está se deixando, queridas. Nós estamos abrindo mão de cuidar da gente. Só que você precisa cuidar de você, do seu corpo, alma e espírito, para você dar conta de tudo aquilo que você está abraçando. De cuidar da sua família, de cuidar do seu marido, de cuidar do seu negócio, de prosperar. Como você vai prosperar? Como você vai viver seus sonhos se você tá procrastinando o seu autocuidado? Então aqui, gente, eu vou falar de uma forma muito resumida, porque essas lives de meio-dia são lives bem objetivas, tá? Fica aqui, se você ainda não me segue, começa a me seguir que você vai receber aí informação, mas no final eu vou te dar uma ferramenta. Presta atenção. Existem 3 campos que alimentam a nossa procrastinação, porque não é preguiça, tá? Pode ser falta de clareza sobre quem você é e sobre o que você deseja, mas não é preguiça. Para entender a procrastinação, vocês precisam olhar para essas 3 esferas que vocês vão sair daqui hoje, minhas alunas. Primeira esfera, esfera do eu. As suas experiências pessoais, desde que você foi gerada no ventre da sua mãe, impactam a forma de você viver a vida fazendo ou não fazendo. Então aqui, nessa esfera do eu, que são 3 esferas, nessa primeira esfera do eu, desde que você foi gerada, você foi formatando crenças, ou seja, a forma como você vê o mundo, a forma como você vê você mesma, seus traumas, suas experiências desde a sua infância. Por exemplo, se você cresceu ouvindo que nunca termina nada, se você cresceu ouvindo, falando que você é muito lenta, se você cresceu ouvindo que isso não é pra você, sabe o que acontece? Quando você está diante de uma oportunidade de mudança, de fazer algo incrível, sabe? De repente usar os seus dons para fazer alguma coisa,
você simplesmente não vai, se sabota. Você sabota os começos, porque você quer, mas a sua mente fala, você não dá conta, isso não é pra você. Lembra aquela vez que você fez algo parecido e deu ruim? Então, na esfera do eu, é o que tem formatado nas suas memórias e crenças que a gente precisa muitas vezes ressignificar para você avançar. E essas são as chaves que a gente vira. A minha grande chave foi essa. Uma das, né? Não existe uma só. Então, na esfera do eu quais experiências pessoais que eu tive que hoje elas se representam na forma que eu me comporto. De aproveitar ou não a oportunidade, de avançar ou não, de mudar ou não, de entender que aquilo é pra mim sim e eu corro atrás. Porque se lá no meu inconsciente eu tenho uma crença que me fala que eu não mereço, que eu sou incapaz, que isso não é pra mim, dificilmente, mesmo eu sabendo que eu posso, eu não tenho permissão pra ir. Faz sentido, gente? E isso é só um campo, hein? Agora no segundo campo, que é o campo sistêmico. Que isso, Karina? O campo sistêmico tem a ver com as informações que você recebeu do seu sistema familiar. Nós carregamos, a gente não é repolho, gente. A gente não nasceu do nada. A gente nasceu dentro de um sistema de pessoas que já viveram muitas coisas antes. Então a gente recebe, além de informações biológicas, informações no nosso DNA, que são padrões de comportamento e de crenças. Então, muitas vezes a gente repete resultados da nossa família como uma forma de sermos leais. Olha que doido. Como assim, Karina? Um dos principais movimentos que todo ser humano faz é para pertencer. Se por acaso, dentro do meu história familiar, são pessoas que tiveram muito sofrimento, muita escassez, muita pobreza, eu, bonitona, venho empreender e quero ter muito sucesso com o meu negócio. Mas qual que é um padrão que eu tenho na minha família de pessoas que sofreram muito e que trabalharam muito e que não tiveram? E aí quando eu começo a ter sucesso, começo a ter dinheiro, o dinheiro vai embora. Ou antes de eu começar a ter sucesso, eu paraliso e me saboto. Para quem fez sentido isso? Então, eu penso, se a minha mãe não pôde, eu também não posso. Se na minha família sempre foi assim. Vê se vai fazendo sentido. Então, muitas vezes, o eu não ter um relacionamento, ou de repente eu permitir uma crise no meu casamento e me separar, ou de repente eu não cuidar da minha saúde, é uma resposta, e na verdade é uma lealdade e que eu estou repetindo para ficar igual às pessoas da minha família. Uma vez a gente investigou isso dentro do programa no Reconnect, né, que vocês vão aprender, vão saber sobre ele hoje. Uma das minhas mentoradas, ela descobriu que ela estava brigando com o marido dela e tendo problemas no relacionamento porque ela estava repetindo a história familiar das mulheres dela, que nenhuma ficou bem casada. Então, ela não conseguia se imaginar bem-sucedida e feliz no casamento. Porque nenhuma mulher da história da família dela foi. Entende? Às vezes você vai ser a primeira. E ser a primeira é muito desafiador. E aí isso acaba travando as nossas decisões e procrastina a gente a tomar atitudes. Entendeu? Entendeu, gente? Às vezes você quer fazer algo aqui. Às vezes você quer mudar uma forma que você vê que a sua família faz. Mas você vai e parece que alguma coisa te puxa para trás. E aí você procrastina. Você fica presa em ciclos sem perceber. Como que a gente sai disso, Karina? Consciência. Saber mais sobre quem você é, destravar essas crenças, bloqueios que estão te impedindo, seus sabotadores internos, compreender sobre o teu propósito, os seus valores, o que importa para você, para o que você foi chamada, foi feita, qual é a sua identidade, ativar isso, fazer um plano e seguir. Começando a se potencializar e desenvolver, te capacitando a dizer não para aquilo que realmente, naquele momento, você não quer fazer. Porque o fato de, às vezes, a gente procrastina, olha só que interessante, muitas coisas da nossa vida, mas para a vida das pessoas a gente está sempre disponível. Isso é um sintoma. E o terceiro campo, para a gente encerrando, é o campo espiritual. Como assim, Karina?
Nós vivemos num mundo, gente, espiritual. A gente está vivendo uma experiência na Terra, mas o mundo espiritual é algo que existe. Nós somos impactadas pelas forças espirituais o tempo todo. E existem forças espirituais malignas que impedem a gente, que buscam impedir você de cumprir o seu chamado e propósito, que não quer que você prospere, porque se você prosperar, você vai ajudar outras pessoas. Se você romper com o que está te impedindo de avançar, você vai viver segundo a vontade de Deus e aí você vai impactar a vida das pessoas. O diabo não quer isso, não. O mundo diz que você precisa ser autêntica, que você tem que viver seu propósito, mas no fundo ele não quer, porque esse mundo jaz o maligno. E o maligno não quer que você seja uma mulher posicionada em Deus e que prospere de acordo com a palavra e faça da sua vida ocupação para transformar gerações. E aí o que acontece? Essas forças malignas, esse movimento que você não vê, mas acontece, ativam em você gatilhos emocionais que te paralisam. Nós estudamos agora na comunidade, fizemos estudo dirigido, Inimigos Invisíveis do Propósito. Nós descrevemos espíritos malignos mesmo, que atuavam lá no tempo do povo de Deus que saiu do Egito e que estão atuando hoje e que estão mantendo vocês escravas. Escravas do medo, escravas da insegurança, escravas de crenças, escravas. Meu papel é tirar você desse cárcere. Então, percebe? O que você chama de procrastinação, querida, é muito mais profundo. Não é sobre preguiça, não é sobre foco, não é sobre você não ter tempo, não é sobre você não ter dinheiro. É um conjunto de forças emocionais, sistêmicas, espirituais que tentam te paralisar. E é por isso que você romper sozinho é muito difícil. A gente não sabe o que não sabe. Então, você precisa de ferramentas, você precisa de direção e você precisa de apoio nesse ciclo, de romper com aquilo que te trava, de olhar para os seus sintomas e trazer consciência de por que você está sentindo assim, por que você não consegue se comunicar da forma correta, por que você não consegue se posicionar, por que você não consegue vender, por que sabe? Isso são sintomas. Você precisa olhar lá para trás, para as raízes. Então, eu quero te ensinar. Tá fazendo sentido, gente? Alguém pegou alguma chave aqui? Me fala aí, eu quero saber. Que chave que você pegou? E uma das ferramentas que nós usamos dentro da mentoria do programa Reconecta é um método que a gente chama de TSM e que eu quero te ensinar para você resolver aquilo que você está procrastinando numa área específica. Você quer? Me fala aqui. Coloca um foguinho se você quer, pra ver se eu vou te ensinar ou não. Quem quer, coloca um foguinho aqui pra eu saber que você quer aprender essa técnica. E se você não sabe do que eu tô falando, vamos lá. Uma das coisas que eu tenho, um dos programas que eu tenho pra ajudar as mulheres a destravarem, a ativar a identidade delas e entender o propósito e definir um plano de ação pra elas viverem do propósito dela e prosperarem é o programa de mentoria Reconecta. O Reconecta é meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres, onde você vai entender sobre quem você é, vai resgatar a sua identidade, destravar bloqueios, entender seu propósito e se destravar a tal ponto de você criar um plano de ação para alcançar um objetivo, viver o propósito de Deus na sua vida, prosperar com mais leveza. Você entra não sabendo quem você é, você compreende como você funciona e sai com um plano de ação para 2 anos. Para quê? Para você não se distrair mais. Para você parar de se ocupar com a vida dos outros e se ocupar com a sua própria vida. Porque é das suas mãos que vai ser cobrada a responsabilidade de viver o seu propósito. Não é do seu marido, nem dos seus filhos, nem dos seus pais. Porque você e eu somos mulheres adultas e adultas fazem o que precisam ser feito. Adultas não ficam culpando as pessoas, a falta de tempo, a falta de dinheiro e a desorganização e o meu chefe. Não, a gente se ocupa em fazer o que nós precisamos. Primeiro eu preciso ter clareza de quem eu sou, do que eu quero, do que eu fui chamada, para o que eu fiz nessa terra. E a partir disso ocupar os meus dias com ações conectadas com isso. Mulheres alinhadas. Então, o programa Reconecta, estão com as vagas abertas. Nós vamos fazer esse programa em grupo em 3 meses, começando na semana que vem, onde você vai se destravar, entender sobre quem você é, começar a construir uma nova realidade para você e para sua família, não mais vivendo no automático, procrastinando, dando desculpas e falando, ano que vem eu resolvo. Não, gente. Agora é a hora de você semear sementes para você colher frutos no ano que vem. O ano não acabou.
São os últimos 90 dias e esses 90 dias são decisivos no que você vai alcançar da realidade. Não é o que você vai começar a fazer em janeiro, não. É o que você vai começar a fazer agora em outubro. Outubro vai ser o começo do destrave. Vai ser um grande divisor de águas, onde você vai parar de ficar vivendo a vida no automático. O Senhor não entrega mais, não abençoa mais, não prospera mais mulheres que estão vivendo distraídas no automático. Sinto muito. E aí vai acontecer de você chegar no céu e ele olhar pra você e falar: amada, eu tinha tanto pra entregar pra você, mas você tava tão enrolada com o pouco que eu te dei que, ó, tô segurando a benção. É isso que vocês querem? Eu não. Eu tenho pavor de imaginar essa cena. Eu tenho pavor. Então, se você também tem pavor, eu quero te fazer esse convite. Karina, eu preciso disso. Fez sentido? Comenta propósito. Que eu vou te chamar e você vai receber um link para preencher um formulário e eu vou marcar uma reunião com você de 30 minutos para entender o seu momento e te falar quais são os próximos passos. Vou te apresentar o programa de mentoria Reconecta, onde você 3 meses em grupo, nós vamos destravar, só que você ganha um bônus incrível de 1 ano de acompanhamento dentro da comunidade. Só que eu só tenho 3 vagas para essa reunião e 3 vagas para conversar com as mulheres que estão decididas a mudar. Então, se você é uma dessas mulheres que quer parar de procrastinar, que quer viver o propósito, quer prosperar, quer parar de ficar vivendo uma vida na escassez, o primeiro movimento que você vai fazer é interno, é olhar para você, olhar para aquilo que Deus tem para você, ativar isso na terra e começar a agir de uma forma coerente e alinhada. Onde eu aprendo isso, cá? Programa Reconecta, a partir da semana que vem, junto comigo, em grupo com mulheres fantásticas. Então, se você faz sentido, você vai mandar propósito pra mim. Eu vou mandar pra você um link, você vai preencher. Eu vou entender o seu momento e você pode ser uma das selecionadas pra conversar comigo assim, online. Eu vou falar com você, olha, isso aqui, é isso que você tem que fazer. E vou te apresentar, se fizer sentido, o programa Reconecta. Se for, você vem. Semana que vem você começa a destravar junto com a gente. Beleza? Agora vamos lá pra ferramenta? Karina, eu cheguei aqui agora. Ouve do início. Se você é uma mulher que quer destravar, quer parar de procrastinar as coisas na vida, ouve do início. Se fizer sentido, manda a palavrinha propósito pra mim no direct. Comenta aqui também, que eu vou você vai receber um link de um formulário que você vai responder até o final. Nós vamos selecionar 3 mulheres para essa semana que eu abri na minha agenda, 3 vagas pra gente conversar. E eu vou te apresentar o Reconecta. Ou outra coisa que eu percebo, vou te apresentar um caminho. Pode ser o Reconecta ou pode ser outra coisa que eu veja que faz sentido. Às vezes não é, tá, gente? Às vezes não é. Mas uma das ferramentas que você precisa aprender para você que quer ter um resultado em uma área e tá procrastinando, presta atenção. Primeira coisa, vou pegar a área de novo do cuidado físico, atividade física. O que você tem que fazer? A gente aplica lá na nossa mentoria uma ferramenta que se chama TSM, Transformando o Sonho em Metas. Não adianta você falar que você quer perder 10 quilos, 12 quilos. Você precisa entender qual é o corpo que você quer ter, qual é o peso ideal que você quer ter. E a partir disso, você pegar esse sonho grande e transformá-lo em microações. Ah, Karine, mas eu já sabia disso. Sabe, mas não faz. Então, por exemplo, se você falar pro seu cérebro, para o cérebro de uma mulher que nunca comprou uma casa, que você tem como sonho comprar uma casa, quem tem como sonho comprar uma casa? Fala eu. Adianta você escrever no seu mural lá, qual é o seu sonho? Qual é o seu grande sonho? Qual que é o seu grande objetivo de vida? Comprar a minha casa, ter a casa própria. E aí você cola lá e acredita que olhando para aquilo muito vai acontecer. Não. Mapa dos sonhos é bom porque você vive aquilo, você tem que colocar uma imagem que representa. Mas para que a coisa aconteça, você precisa, a partir desse sonho, criar microações. Você destrincha, desconstrói esse grande sonho em pequenas fatias. Se eu quero comprar uma casa de 200 mil reais, de 500 mil reais, sei lá, gente. Você quer comprar um carro de 50 mil reais. Para comprar um carro de 50 mil reais, eu preciso transformar isso em pequenos passos para que a sua mente não te sabote. Eu quero encontrar um trabalho. Eu não tô trabalhando. Eu tenho um negócio e eu não ganho o suficiente.
Tá bom, a primeira coisa é o que é o suficiente pra você. É fazer quantos por mês? 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil? Você vai falar, se você não fez até hoje é porque sua mente tá te sabotando. Então eu quero 30 mil, beleza. Ó, gente, falando isso, olha a xícara da comunidade, que linda. Mulheres fortes, corajosas e prósperas. 30 mil, beleza. A minha mente nunca fez 30 mil, na minha família não tem ninguém que fez 30 mil e eu tô aqui bonita querendo fazer. O que eu preciso fazer? Transformar isso em fatias menores. Se eu ganho hoje 5, mas eu quero ganhar 30, em 2 anos eu quero estar fazendo 30 por mês. O que eu preciso fazer? Transformar isso em 12 passos menores. Por quê? Porque eu vou vencer esse primeiro passo e a minha mente vai falar, olha, ela deu conta, parabéns. Ela muda a minha crença de que eu não sou capaz. Porque se eu ficar pensando no 30 mil, 30 mil, 30 mil, eu continuo fazendo 5, às vezes faço 4, às vezes faço 6, eu falo, tá vendo, eu não dou conta mesmo. Não, agora eu preciso manter os 5. Daqui a 3 meses eu preciso fazer 7. Daqui a 9 meses eu preciso estar fazendo 10. Daqui a... Entende? E aí a gente constrói ações menores para que isso seja possível. Para que você, cada vez que você bata uma checklist, deu, consegui, o seu ciclo de recompensa fale, viu? Você consegue. Se você consegue isso, você consegue mais. Entende, gente? Tá fazendo sentido? Então, ao invés de ficar olhando para o que é grande, distante, inalcançável, desafiador, desconfortável, nós quebramos em passos pequenos. Eu lembro de um caso, eu vou contar para vocês para encerrar, tá? De uma mentora que eu tive, ela foi subir o Monte Roraima e eu lembro disso, eu nunca esqueço. É isso que eu faço para mim hoje. Quando eu tenho algo muito grande para alcançar, primeiro eu entrego para Deus, porque para Deus nada é impossível. E às vezes eu sendo obediente, às vezes não, quando eu sou obediente, estou cumprindo o meu propósito e busco a Deus sobre todas as coisas, Ele traz para mim coisas que eu nunca imaginava, ou eu achava que ia demorar muito, Deus traz para perto. Então, se você tem algo muito grande para realizar, fracione em pequenos passos, que você no seu cognitivo, no seu emocional dá mais conta e entrega para Deus, porque às vezes Ele vai aproximar e você vai realizar isso antes da hora, né, Fabi? Fabi é um exemplo. A Fabi passou na mentoria Reconecta, hein, gente? Ela pode dizer. E ela realizou um dos sonhos que eram muito distantes. E ela trouxe para perto. Então, queridas, é isso. Qual é o seu grande sonho? Aonde você está patinando e procrastinando? Como que você pode transformar? Se você já foi aluna da mentoria Reconecta, manda para mim um depoimento que eu vou compartilhar. Pode mandar lá no direct. Se você já passou, Kelly já passou, Fabi já passou, não sei se tem mais alguém que já passou, manda que eu vou compartilhar para essas outras mulheres verem que esse caminho ajuda muito, transforma a nossa vida. Nós estamos com as vagas abertas para o programa em grupo. E eu quero, meu papel é te ajudar a destravar para você viver o extraordinário de Deus. Mas não vai acontecer se você continuar dando desculpa. Então, você percebeu, gente? Nessa aula nós mostramos que procrastinação não é o problema, mas é um reflexo das suas raízes emocionais, sistêmicas e espirituais que estão precisando te destravar. E não dá para sair de sozinha. É difícil demais, porque a gente não vê a gente não sabe o que não sabe. Então, eu como profissional e como quem já passou por essa jornada, eu contribuo com o meu conhecimento, com a minha expertise, com aquilo que Deus colocou em mim, com o meu espírito aqui ativado, de facilitar o caminho para você. Nós estamos nas últimas vagas para o programa em grupo, numa condição financeira e de bônus extraordinários que ano que vem não vai se repetir. Eu abri esse grupo agora, nesses últimos 3 meses, porque para você parar de dar desculpa. E numa condição para você não ter desculpa. E também porque eu não tenho vaga mais no individual para esse programa. Tá na hora de você falar um sim. Não é para mim, não, é para sua vida. Se fez sentido para você, comenta propósito lá no meu direct, que eu vou te mandar um formulário para você, pra gente poder marcar uma conversa. E amanhã, meio-dia, nós estamos aqui para mais uma aula. E eu prometo para vocês que amanhã vai ser muito mais potente e profundo do que hoje. Depois eu vou liberar o tema. Eu tenho certeza que vocês, amanhã, meio-dia, não vão poder perder a nossa live. Amadas, se fez sentido pra você alguma coisa, compartilha comigo, comenta aqui se fez, manda no direct. Se você ainda não me segue, começa a me seguir. E a gente se vê amanhã, meio-dia. E pra quem quer realmente se destravar em alguma área,
A gente se vê no direct, que eu vou te mandar o link para você preencher o formulário e preencher uma das vagas de uma call comigo essa semana ainda. Beijo no coração.